Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre a interpretação de texto, como fazer uma boa interpretação de texto para pessoas que vão fazer provas, fazer questões, resolver questões, atividades, exercícios escolares e também as pessoas que vão fazer provas, provas de concurso, provas de vestibular, prova de Enem, qualquer tipo de prova que for fazer, que tem esses conteúdos de língua portuguesa. E hoje especificamente vou explicar sobre as questões de interpretação de texto. Hoje vou explicar sobre interpretação de texto, como fazer uma interpretação de texto. E, e é isso aí. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês, tá? A opinião de vocês é muito importante, então deixe a opinião de vocês. Então, vamos lá. Começar com os tipos de... Relembrando um pouquinho os tipos de... que foi falado em vídeos anteriores, os tipos de textos. Existem vários tipos de textos, de produções literárias, de produção escrita de textos. Existe o texto descritivo, que é o texto que faz a descrição de alguma pessoa, de algum lugar, de algum objeto, de alguma coisa, faz a descrição de algo, de alguma coisa. Geralmente os textos descritivos estão mais ligados a pesquisas científicas na área da ciência, quando algum cientista descobre alguma coisa, e aí ele vai descrever aquela descoberta, o que ele descobriu, aquilo que foi descoberto, aquilo que ele descobriu. Então ele vai descrever, vai fazer descrição, porque é uma coisa nova, uma coisa diferente, e as pessoas precisam conhecer, né? As pessoas precisam conhecer, e aí para isso ele faz essa descrição para as pessoas conhecerem o objeto que foi encontrado. Vamos imaginar que descobriu uma cura para alguma doença, um remédio. Aí vai descrever esse remédio, né? Como usar o remédio e tal. Ou então descobriu uma planta nova, ou um animal novo, diferente, ele vai descrever. Se for uma planta, ele vai descrever essa planta. Essa planta tem raiz, tem caule, tem folha, tem flor, tem fruto. As raízes são assim diferentes das outras plantas. Ela tem uma característica diferente, o caule é diferente, as folhas são diferentes, a estrutura da planta é diferente. O animal é a mesma coisa. Se ele for descobrir um animal, ele vai falar: esse animal é diferente, ele tem as patas assim, ele tem um bico assim. Então, se for uma ave, se for um mamífero, ele tem uns pelos diferentes. E ele vai explicar como é esse animal, para as pessoas conhecerem. Então, ele está fazendo descrição de algo da natureza. Uma pedra preciosa, uma pedra que ele descobriu, uma pedra diferente que ninguém nunca viu, ele vai descrever essa pedra. Um objeto arqueológico, vamos dizer que alguém está escavando, está cavando o chão, está cavando o solo, está cavando o solo para construir, fazer uma construção, está fazendo uma obra, um prédio, uma casa, e essa pessoa que está construindo, ela precisa acabar porque colocar a base, né, da construção. Então ela está cavando para poder fazer uma construção, uma obra, um edifício, um prédio, para fazer tem uns engenheiros por perto, tudo. Então, e esses trabalhadores, operários, pedreiros, operários estão construindo, estão começando uma obra, fazendo uma obra, e aí eles cavam o chão lá com o objetivo de construir um prédio, uma casa, uma obra uma obra de construção, uma obra de construção, tá, para construir alguma coisa, então construindo. E aí, de repente, eles estão cavando lá e de repente um deles descobre um objeto estranho. Esse objeto pode ser um fóssil, um pedaço de osso de um dinossauro. Aí eles vão chamar e dizer: isso aqui é um pedaço de... Enquanto jogar um objeto lá, é um osso. Vai lá, é um osso de galinha. Não, vai ver, não, é um pedaço de osso de dinossauro. Aí vai fazer a pesquisa e confirma, é mesmo, um pedaço de osso de dinossauro e tal. Aí eles vão lá e vão fazer análise e tudo. E aí já é feita uma descoberta de um novo animal pré-histórico, de um dinossauro antigo. Aí eles vão lá, montam as peças do quebra-cabeça lá, do dinossauro lá, encontram outras peças e colocam o dinossauro lá no museu lá, que todo mundo conhece. Que as pessoas podem ir lá ver e conhecer. Ou então um objeto, vamos dizer assim, um objeto de um tempo antigo.
Vamos dizer que ele encontre um vaso do tempo da Grécia Antiga, né? Ou então da Roma Antiga, ou então um objeto do tempo do Egito Antigo, né? Um objeto do Egito Antigo. Agora, não, esse objeto aqui é um colar de uma princesa lá do Egito Antigo. Ou então esse objeto aqui vamos dizer assim, ele é ele é um objeto que na época pertencia ao faraó do Egito. Então ele descobre um objeto antigo que pertencia a uma princesa do Egito ou a um faraó do Egito, né? Vamos imaginar que ele descobre um objeto ele descobre um objeto que pertencia ao faraó do Egito. Aí ele fez uma nova descoberta, né? E aí Aí vem os cientistas, vão lá, analisam o objeto, aí confirma realmente é um objeto que pertencia ao faraó do Egito Antigo. Aí eles vão lá, aí faz a descrição, esse objeto é assim, assim, assim. Era do tempo do Egito, aí fala da época do Egito, né? Da dinastia do faraó tal do Egito. Ficava na região lá do Cairo, lá do Egito, lá naquela região lá, perto das pirâmides lá. Esse objeto ficava dentro de uma pirâmide lá. Então, aí eles vão explicando, vai fazendo descrição. Então a descrição pode ser de qualquer coisa, de pessoa, lugar e objeto. Pessoas, lugares e objetos. Agora, aí tem os textos poéticos. Aí os poéticos é diferente do texto descritivo. O texto poético, ele é mais poema. Então, ele é muito parecido com a música. Então, ele tem as rimas. Tem as rimas, o texto poético, ele tem as rimas. O texto poético tem várias características. Às vezes eles são divididos, né, em decassílabos, né, várias sílabas, decassílabos. Então, tem uma característica do texto poético já é diferente. O texto poético. Então, aí já é outra estrutura de texto diferente. Porque o texto poético, que na verdade é um poema, esse poema ele tem uma estrutura diferente, porque enquanto que um texto escrito, um texto de descrição, ou um texto narrativo ou até dissertativo, tem o parágrafo, tem dividido em parágrafos, o texto poético ele é diferente do texto de prosa, que é texto escrito assim, direto. O texto poético não, ele é bem refinado, né? Por isso que os poetas eles são bem, principalmente poetas do tempo do parnasianismo, eles são bem refinados, faziam estrutura poética bem, criavam os poemas bem de uma forma bem, vamos dizer assim, bem padrão, né? Bem padrão, eles utilizar o padrão, né? Na época dos poetas do parnasianismo, lá, do classicismo, o padrão era o soneto. Então, os poetas do classicismo e do parnasianismo, o padrão sempre usava o padrão do soneto, com versos decassílabos. Aí tem a estrofe e os versos. Tem os versos e as estrofes. Os versos são conjuntos de estrofes. Não, os versos... Tem estrofes e versos. Isso. Exatamente. Tá? Estrofes... Tá aí... versos, dividido entre estrofes, em estrofes e versos. Então, aí tem, vamos dizer, eu acredito que o estrofe seja a linha e o verso é o conjunto dessas linhas. Ou então pode ser o contrário, pode ser o conjunto de linhas, que seria o verso, e o conjunto de versos seria as estrofes. Mas na verdade é assim, o poema é dividido entre estrofes e versos. Eu acredito mais, tô mais na tendência, acredito mais que é dividido entre que versos é o conjunto de estrofes. Então, mas eu vi textos de pesquisa literárias que diziam o contrário, as estrofes são conjuntos de versos. As estrofes são conjuntos de versos. Deve ser mais ou menos isso aí. Então,
Então vamos imaginar que as estrofes sejam um conjunto de versos. Aí esse poema tem que ter além do assunto que vai ser falado, né, do poema também tem que, como qualquer texto, um texto narrativo, um texto dissertativo tem um assunto que vai falar. O narrativo ele vai contar uma história, ele tem que, mas mesmo assim tem que ter um assunto, vai falar do quê? Um assunto. O dissertativo também é a mesma coisa, não vai contar história, mas vai explicar sobre alguma coisa. Às vezes, geralmente, o texto dissertativo traz a descrição de alguma coisa que está sendo explicado, que está sendo falado. Então, a descrição, principalmente, a descrição aparece muito nos textos dissertativos. E o poético também vai falar sobre algum assunto. E a estrutura do texto poético é basicamente essa aí, divisão entre estrofes e versos e rimas. Então, as rimas são palavras que rimam com a outra. Por exemplo, a palavra, vamos dizer o seguinte, vou citar um pequeno versinho aqui para vocês, só para uma ilustração, para vocês entenderem. Uma pessoa que está falando de si e está fazendo um verso, um poema que diz sobre si, como se fosse uma epopeia, né? Se elogiando, aí dizendo assim: eu sou um herói, eu escrevi a minha história, eu sou um herói, que eu escrevi a minha história, e todos verão, e todos verão a minha vida passar na memória. Olha só a diferença aqui. Eu sou um herói que escrevi a minha história, e todos verão a minha vida em sua memória. A palavra história, a palavra história está rimando com memória. Eu sou um herói que eu construí a minha história. Eu sou um herói que escrevi a minha história, e todos verão a minha vida em sua memória. Então, memória está rimando com história. E história também está rimando com memória. Então, as palavras história e memória estão rimando. Tá uma rima. Outro exemplo de rima. Eu andava pela floresta e eu via a natureza. Eu andava pela floresta e eu via a natureza. E eu ficava admirado com a sua beleza. Olha só, eu andava pela floresta e via a natureza. E eu ficava admirado com a sua beleza. A palavra natureza está rimando com a palavra beleza. Beleza e natureza estão rimando. Assim como história rima com memória, a palavra beleza e natureza rimam também. Então, para interpretar um texto poético, é importante você saber do que o texto está falando, do assunto que o texto está falando, do que o poema está falando, e também identificar a estrutura do texto. Ver se o texto ele é um soneto. Se está dividido em... Não sei se o soneto é dividido em 5 versos, 10 estrofes, alguma coisa assim. Tem uma divisão, tem um limite lá de divisão da estrutura do textual, da estrutura do texto. Você identificar se o texto é um soneto, se é um outro tipo de estrutura de poema. E se, além de identificar o tipo de poema, né, que tem um soneto, tem tem o ode, tem vários tipos de poemas. Então você vai identificar o tipo de poema. Que tipo de poema é esse? Aí, além de identificar o tipo de poema, a estrutura do poema e o tipo do poema, você vai identificar, assim, o poema tem, claro que tem, todo poema tem rima. E aí você vai ter que identificar as palavras que rimam. Então, a palavra beleza, ela não vai rimar com história. História não rima com beleza. A mesma coisa, memória não rima com natureza. Então, aí você identifica as palavras que rimam. A palavra história rima com qual? Com memória. A palavra natureza rima com qual? Com beleza. E assim por diante. Não é assim. Então, para interpretar um texto, para você interpretar um texto poético, você precisa, além de você identificar a estrutura do texto, descobrir se o texto é um soneto ou outro tipo de poema, você também tem que
ver como o texto é dividido, se o poema é dividido em estrofes e versos, quantas estrofes tem um poema, tem que ver isso aí também, quantidade de estrofes, quantas estrofes tem um poema, quantos versos tem um poema, e identificar as rimas, as palavras que rimam, a palavra que rima com outra, que tem o som, né? O som, a palavra que termina com ar, combina com outra palavra que termina com ar também, por exemplo, voar e caminhar. E outras palavras também, conhecimento e recebimento. Então, assim, palavras que rimam, que trazem a rima. Então, essa aí é a estrutura, a interpretação do texto poético. Agora vamos para a interpretação do texto dissertativo. O dissertativo, ele é assim, você vai ter que... Ele é um texto dissertativo. Geralmente, a maioria dos textos dissertativos, ele tem característica científica. Então, um texto dissertativo, você vai ter que descobrir se esse texto dissertativo ele é um artigo científico. Você está falando de descoberta de alguma coisa e tal, aí você vai... Porque ele tem a descrição. Então, no texto, você vê, esse texto dissertativo, você vê, tem descrição. Você vai ter que descobrir se ele traz a descrição de alguma coisa que foi descoberta e tal. Se trazer uma descrição de alguma coisa que foi descoberta, é um texto científico. Esse texto dissertativo. Ou então, o texto pode ser informativo, que está presente nas notícias, né? Artigos jornalísticos, né? Notícias. Esses jornalistas que criam colunas de jornais, assim. Então, o texto ele pode ser científico ou informativo. Científico é informativo também. Ele está informando sobre uma coisa que está sendo descoberta. O informativo, jornalístico, eu estou explicando, mas especificando mais o informativo, que na verdade é o jornalístico, o texto jornalístico. Então, você vai tentar descobrir se o texto ele é científico ou jornalístico. Se é científico ou jornalístico. Se for de científico, ele vai estar explicando sobre alguma coisa que foi descoberta. É científico. Se for jornalístico, ele está explicando um fato, um acontecimento. Não está falando de uma coisa que foi descoberta, mas está explicando um fato, um acontecimento. O que aconteceu? Aí você vai ter que ver, esse texto vamos dizer assim, a pessoa está estudando o texto e descobriu que o texto ele é um texto informativo, é um texto jornalístico. É um texto de um artigo de um jornal, de uma matéria de um jornal, de um assunto de um jornal. E esse texto jornalístico, esse texto dissertativo, a pessoa está lendo um texto e descobre que esse texto é um texto jornalístico, é um texto informativo, que traz a informação. Mas não a informação de alguma coisa que foi descoberta, mas a informação de um fato, de um acontecimento, de algo que aconteceu. E esse texto informativo, jornalístico, ele traz uma notícia. Então, a pessoa está lendo o texto dissertativo, e descobre que esse texto é uma notícia. Uma notícia de alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, a pessoa estava andando pela cidade e viu um acidente. Viu um carro que bateu no poste, um exemplo. Um acidente. Ou então, a pessoa estava andando pela cidade e viu o prefeito da cidade ou o vereador da cidade cometendo ato de corrupção, roubando, cometendo ato de corrupção. Aí esse texto está explicando. Por exemplo, se é um texto informativo, do que ele está falando? Que assunto ele está falando? Ele está falando sobre um acidente de um carro bateu. Um exemplo. Esse texto é um texto jornalístico, um texto de uma notícia que está falando sobre o acidente de um carro. Ou então pode ser sobre uma pessoa que viu, vamos dizer assim, um funcionário de um órgão, viu um político, vamos dizer assim, o vereador da cidade, cometendo um ato de corrupção. E aí ele vai... Aí a pessoa que viu o vereador, o político, cometendo ato de corrupção, aí ele vai e fala para a imprensa, que ele procura a imprensa e fala, olha,
eu trabalho num órgão público e tal, e eu vi o prefeito entrando dentro do órgão e roubando, cometendo ato de corrupção, falando com um funcionário lá e o funcionário paga propina, assim, e aí tem esse rolo aí, esse problema de corrupção. Aí o jornalista vai, o repórter vai, entrevista a pessoa que viu o fato, o acontecimento, aí ele vai anotando, fazendo as anotações. E aí ele vai e publica no jornal. No jornal pode ser um jornal escrito, pode ser, como estamos em tempos modernos, né, na televisão. E também é possível também a gente encontrar notícias na internet também, né? Notícias na internet, em textos, em vídeos e áudios. Atualmente a gente tem muito o podcast, né? Então, tem muitas pessoas que vejam esse é um outro meio de comunicação que a pessoa pode receber notícia. Então aí você vai ter que descobrir que tipo de texto é esse texto dissertativo, se é um texto científico, a característica científica, ou se é a característica de notícia. Se for característica de notícia, aí você vai ver que está falando do quê? É de um acidente? É de um político que roubou? É o quê? Vai falar o assunto. Então, você vai descobrir o assunto que está falando. Assunto, primeira coisa, o assunto. O assunto. Esse texto está falando de quê? Ele está falando de tal coisa. E aí você vai expressar sua opinião, né? Na verdade, você não vai expressar sua opinião, você vai dizer o que você entendeu. Então, a interpretação do texto é basicamente isso. É você dizer o que você entendeu. O que você entendeu daquele texto, daquele assunto, aquilo ali. Então, é isso aí. No texto dissertativo, é você ler o texto, você descobrir, primeira coisa, você tem que descobrir que assunto está falando. Tá falando de tal coisa. Primeiro, descobrir a natureza do texto. Se é um texto científico ou uma notícia. É uma notícia. Aí tá, vamos dizer que descobriu que é uma notícia. E que tipo de notícia é assim? Que assunto está falando essa notícia? Além de você descobrir o tipo de texto que ele é, a característica desse texto dissertativo, a natureza desse texto dissertativo, além de você descobrir essa característica do texto dissertativo, a natureza dele, se é científico ou uma notícia, você descobriu o assunto. Tá falando de tal coisa. E aí depois que você descobriu o assunto, você descobrir o tipo do texto dissertativo, a característica do texto dissertativo, o tipo de texto dissertativo, o assunto que está sendo falado no texto, e aí depois de descobrir tudo isso, o tipo de texto, o assunto que está sendo falado, aí sim, aí você vai dizer o que você entendeu, não a sua opinião, você vai dizer o que você entendeu, do que você entendeu daquele texto dissertativo. Você dizer o que você... E você tem que dizer exatamente o que você entendeu. Eu li esse texto está falando sobre um político que estava roubando. Aí você vai dizer que esse texto está falando sobre um político que está roubando. Ou então, esse texto está falando sobre um acidente que aconteceu na cidade. Então é assim, é isso. Pode ser um acidente, pode ser um prédio caiu, alguma coisa que o texto está falando, né? Então, aí você vai dizer o que você entendeu. Então é basicamente isso, você descobrir o tipo de texto, o assunto do texto e dizer o que você entendeu, né? Dizer o que você entendeu sobre o texto. Se for um texto narrativo, é a mesma coisa, você vai ter que descobrir o texto, que tipo de texto é. É um texto narrativo, mas que tipo de texto narrativo é? É um conto? É uma novela? É um romance? É o quê? Aí é uma fábula? É uma lenda? É uma crônica? É o quê? Você vai descobrir o tipo de texto narrativo, a mesma coisa do dissertativo. O tipo de texto narrativo que é. Que tipo de texto narrativo que é? Aí, esse texto é uma novela. Ou esse texto é um conto. Então, aí você vai descobrir o tipo de texto. E aí, em cima disso aí, você... depois que você descobriu que tipo de texto narrativo que é, se é conto, se é novela, se é romance, você vai descobrir o tipo de texto. Depois que você descobrir o tipo de texto, você vai procurar descobrir o assunto. Tá falando de quê? A mesma coisa que o texto dissertativo. No texto narrativo é a mesma coisa. Você vai dizer, tá falando de quê? Tá falando de tal coisa. E aí, o texto narrativo pode falar de qualquer coisa. Pode falar de uma menina que está passeando pelo jardim, pode falar de uma estrela que caiu do céu, o texto narrativo. O texto narrativo
pode falar de um cientista que descobriu um cientista que fez uma invenção que revolucionou, que procurou modernizar a vida das pessoas, um cientista que criou objetos que facilitam, ajudam na vida das pessoas, principalmente pessoas que têm deficiência, né? Objetos que ajudam na vida das pessoas, na locomoção das pessoas deficientes, uma pessoa que não tem uma perna, que não tem um braço, um objeto que ajuda na vida das pessoas, na locomoção das pessoas, nas atividades do dia a dia da pessoa, principalmente que tem deficiência. Então ajuda na vida dessas pessoas. Há um texto que fala sobre uma história que fala sobre um personagem de folclore, pode ser também, ou então uma história de um rapaz que está na praia e encontra uma ostra. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui para a gente entender rapidinho aqui. Vamos imaginar que o texto seja um conto. Um conto é uma narrativa curta. O começo, meio, fim é uma narrativa curta. E esse conto conta uma história. E aí, essa história se passa numa praia. Aí o lugar é a praia. Tá? Aí se passa numa praia. Nessa praia tem várias pessoas. Aí, nessa praia passava um vendedor de picolé. Nessa praia também tinha um segurança salva-vidas. E tinha um surfista, um rapaz surfista que gosta de pegar onda no mar, assim. Ele vai no mar, pega onda. E aí ele está na onda do mar, ele está pegando a onda, então ele pega a prancha, esse rapaz pega a prancha e entra dentro do mar. Entra dentro do mar e sobe em cima da prancha e fica no mar esperando a onda. Aí ele espera a onda, aí a onda vem, aí ele vai, sobe em cima da onda, e aí ele fica em cima da onda. E a onda fica se movimentando e ele em cima da onda. O vendedor de picolé passa, e vê o rapaz lá, o surfista lá em cima da onda. E aí ele vende um picolé para uma mulher lá que está sentada lá, um picolé para uma mulher e para uma criança. E aí, mais na frente, o salva-vidas está lá em cima e está observando, vendo se ele não sofre nenhum acidente, porque se acontecer o trabalho dele, ir lá salvar e recuperar a vida dele, salvar ele. Aí, de repente, lá ele cai, ele sofre um acidente lá e cai na onda, cai dentro do mar. Aí ele vai cair do mar, a onda derruba ele e cai dentro do mar, esse surfista. Aí de repente, o vendedor de picolé vê o que aconteceu e avisa o salva-vidas. Ó, salva-vidas, o surfista lá que estava em cima da onda do mar, ele caiu no mar, e ele tá morrendo, tá se afogando, tá pedindo socorro, tá se afogando. Aí ele vai lá, eu vou lá salvar ele. Aí vai lá e salva ele. Salva ele, tira ele do mar e salva ele. E aí, quando salva ele e tudo, né, faz os procedimentos de salvar a vida dele. E aí ele agradece e como forma de agradecimento, ele mostra para os salva-vidas que encontrou uma ostra dentro da onda, que ele caiu dentro da onda, e mostra uma ostra que ele encontrou dentro da onda. E apresenta essa ostra para ele. E aí, ele entrega essa ostra como uma forma de agradecimento por ter salvado a vida dele. E aí tem uma história, o nome da história é Ostra da Onda. Então, é basicamente isso. Então, a história original, essa história é de minha própria autoria. A história original ela é um pouco diferente, mas eu fiz uma pequena modificação para poder explicar melhor sobre a estrutura do texto narrativo e a importância de a gente identificar os elementos da narração. Então, para a gente fazer eu conto essa pequena história para explicar melhor sobre a interpretação de texto narrativo. Então, para a gente interpretar o texto narrativo, primeiro temos que descobrir que tipo de texto é. Esse texto que foi contado, essa história que foi contada da ostra da onda, do rapaz que subiu em cima da onda, o surfista lá que caiu dentro do mar e o surfista lá, e o salva-vidas chegou lá e salvou o surfista lá, que o vendedor chamou o salva-vidas lá para poder salvar ele. Então, essa história é um conto.
Pronto, é um conto. Aí descobrimos o tipo de texto que é, o tipo de narração que é, o tipo de texto narrativo que é. Então, um texto narrativo que é um conto. Aí o assunto, aí vem a primeira coisa importante. Assunto, primeira coisa que tem que descobrir. Além de descobrir o tipo de texto, tem que descobrir o assunto. Tá falando do quê? É exatamente isso. Ah, do rapaz que estava lá dando em cima do mar, caiu, não sei o que e tal. Então aí você descobriu o assunto. O assunto, para você descobrir o assunto do texto narrativo, é basicamente a história. Os acontecimentos. Os acontecimentos dessa história, que pode ser real, acontecido na vida real, acontecido de fatos reais, acontecido real na vida real, ou ter acontecido, ou criado por alguém. Essa história é uma história criada na minha imaginação. Se acontecer, porque pode acontecer, um fato assim, vamos dizer que uma notícia, que surgiu uma notícia que fala justamente sobre isso que aconteceu, sobre o acidente do surfista lá, sobre isso. Aí é uma coincidência, aí é uma coincidência muito grande. Mas a princípio essa história essa história não é fatos reais, é criada da minha imaginação, da minha cabeça, da minha imaginação. E é um conto, é uma história criada, inventada por mim, de minha própria autoria. E é, e, e é isso, é um conto de minha própria autoria, uma história que conta, uma pequena história que conta sobre isso, sobre isso aí. Então os elementos. Então descobrimos o texto, que tipo de texto narrativo que é, descobrimos o assunto e agora vamos descobrir os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? O ambiente, o lugar é a praia, é o lugar onde aconteceu, é isso aí, é a praia. Os personagens é o vendedor de picolé, o salva-vidas e o surfista, que caiu lá no mar. Os outros personagens são personagens secundários, não são os principais. Então eu estou explicando os principais. Os personagens principais é o vendedor, o personagem... os personagens, né, que fazem parte da história. O personagem é o vendedor de picolé, o salva-vidas e o surfista. O jovem surfista. É um rapaz surfista, o jovem surfista. E o personagem principal da história, o personagem principal é o surfista. Então tem história que tem um vilão, então nesse caso não tem um vilão. Então o herói, né, que é o salvista que salvou ele. Mas o personagem principal é o surfista. E então descobrimos o ambiente, que é o lugar é a praia, os personagens é o vendedor de picolé, o salva-vidas e o surfista. E o personagem, o ambiente, o tempo é o cronológico, né? É o tempo, os fatos vão acontecendo do começo, meio e fim. Então é um tempo cronológico, do começo ao fim, marcado pelo relógio, é o tempo cronológico. Personagem, ambiente, tempo, fato que